Olá, alunos dos sétimos anos, vamos para mais uma semana de aula, semana de 14 de setembro a 18 de setembro, hoje iniciando o capítulo 5 da apostila do terceiro bimestre. Quem ainda não está com essa apostila em mãos, eu peço que vá até a escola para buscar, para a gente dar continuidade. Quem já tem a apostila aí, eu peço que abram na página 2 para acompanhar a leitura comigo, ok? Então, iniciando aí o capítulo 5, nós temos como tema a rua como espaço da arte. Então, neste capítulo, algumas das influências dos povos africanos na música serão estudadas, com a associação de manifestações musicais africanas a certos estilos musicais europeus. Uma expressão surgiu nos Estados Unidos e ganhou o mundo, o jazz, que apareceu primeiro nas periferias das cidades estadunidenses, derivado de dois estilos musicais, o ragtime e o boogie-woogie, que serão estudados nesta unidade. Além disso, um dos instrumentos mais tradicionais do jazz, o trompete, será conhecido, bem como a improvisação, uma das principais características deste estilo. Assim como o jazz, o hip hop teve origem na periferia, nesse caso em Nova York, no final da década de 1970, tendo como algumas de suas manifestações o rap, o grafite, que será estudado na unidade seguinte, o break, dança que se manifestou na comunidade jovem dos Estados Unidos entre afro-americanos e latinos. Atualmente, o break é difundido e apreciado em várias partes do mundo. Foi referência para esse estilo de dança o cantor e dançarino James Brown, que influenciou vários dançarinos, entre eles Michael Jackson, nos anos de 1980. Brown foi o grande mestre do breakdance, acentuando o estilo com passos de dança peculiares. Os movimentos são marcados pelo ritmo acentuado e sincronizado com a música. Então tá aí algumas coisas que estudaremos neste capítulo, né? Nós vamos falar sobre o jazz. Não é um assunto desconhecido para vocês. Eu sei que tem outras disciplinas que também falam, né, sobre o jazz. Então vamos conhecer essa arte, né? Como que ela surgiu, como ela se deu e depois, né, as suas variações. Nós também temos hip hop, o break, então nós vamos estudar todos esses itens, ok? Então, acompanhem comigo aqui na apostila, vocês têm duas imagens, né? A primeira é The King Oliver's Creole Jazz Band, um dos principais grupos de jazz a gravar em estúdio. Depois, embaixo, vocês têm o Grandmaster Flash and the Furious Five, um dos grupos mais influentes e inovadores do hip hop, fundado em 1978. Este capítulo traz conceitos do jazz, que surgiu nos Estados Unidos e se popularizou no início do século XX. Além disso, vamos estudar outras manifestações que, assim como o jazz, nasceram da cultura popular negra e ganharam o mundo, o rap e o hip hop. Página 3 agora. Os objetivos deste capítulo é estudar os estilos do jazz, boogie-woogie e ragtime, conhecer os movimentos hip hop e o break. Então, o primeiro tema aí, as influências culturais no jazz estadunidense. Observe abaixo o esquema formulado pelo pesquisador Rex Harris, em que se destacam algumas das correntes musicais responsáveis pelo surgimento do jazz. Então, como eu já disse para vocês, o jazz ele teve influências africanas, mas também europeias. Então, a junção dessas influências, né, gerou aí o jazz. Então, esse esquema aí mostra muito bem para vocês. Então, ó, influências africanas, influências musicais europeias. Então, ó, gerou o quê? A junção dessas duas coisas gerou o jazz de Nova Orleans e também o jazz de Chicago, né? E aqui, ó, as influências europeias, né? Gerou também o ragtime e o boogie-woogie, tá bom? Que vem também de influências aí do jazz. Então, é tudo uma corrente, né? Então, a junção dessas duas coisas, né?
gerou aí esse ritmo que nós temos, que vamos conhecer como que ele funciona, tá bom? O jazz se caracteriza pela mistura de elementos das músicas africana e europeia, tendo como principal fundamento o ritmo. Outra característica do jazz é o estilo vocal e instrumental próprio dessa mistura cultural. Página 4. No início do século XX, a sociedade dos Estados Unidos estava dividida em duas classes: a classe média, composta de brancos e alguns poucos negros que já estavam estabelecidos na sociedade e que apreciavam a música de tradição europeia erudita ou de salão, e a classe baixa, formada essencialmente por trabalhadores do povo de origem africana e latina que gostavam de frequentar os cabarés em que se apresentavam músicos de blues e jazz. O pensamento discriminatório da época considerava o jazz um tipo de música inferior. Então, o que a gente tem que pensar dessa época, né? Nessa época aí, nessa década do século XIX, nas últimas décadas do século XIX, a escravidão era ilegal nos Estados Unidos, mas muitos afrodescendentes viviam em extrema pobreza e trabalhavam quase de graça nos campos, assim como alguns imigrantes europeus. O racismo era extremo e aceito como um modo de vida naquela época, por isso a cultura negra era considerada inferior. Então, se nós temos o racismo em alta, né? E eles sendo, né, os negros aí, os latinos, sendo de uma classe inferior, né, a classe baixa, então a música que eles criaram também foi considerada uma música inferior. Então o jazz era considerado uma música inferior, ok? Então esse é o início aí do jazz nos Estados Unidos. Vocês realizarão essa semana a atividade que está no link, que é essa atividade aqui da página 4, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês um trecho da música, tá bom? Para que vocês possam responder. Escute um trecho de uma obra bastante significativa na história do jazz, Honky Tonk Train Blues, de Maddie Lux Lewis. Depois de escutar a música, responda as questões a seguir. Qual é o instrumento tocado? E no trecho que você ouviu, o ritmo é lento ou acelerado? Então, eu vou disponibilizar a música, vocês vão escutar, vão tentar decifrar qual é o instrumento que mais se toca aí nessa música, o instrumento principal. E nesse trechinho que você ouviu, você vai perceber o ritmo da música. Ele tem um ritmo só? Ele é só lento? Ou esse ritmo ele é somente acelerado? Ou ele alterna, começa lento, acelera um pouco, começa acelerado e depois fica lento. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, tá bom? Como que o ritmo se dá nesse trechinho da música, tá bom? E se esse som, né, se esse ritmo, ele imita alguma coisa, tá? Vocês vão perceber na música aí se ele tá imitando alguma coisa. 2. O ritmo constante dessa música se assemelha a um objeto em movimento. Que objeto poderia ser esse? Justifique sua resposta. Então, foi o que eu disse. Vocês, ouvindo o trechinho, vão ver se ele se assemelha com alguma coisa. Se vocês acham, né, que tem essa semelhança, então vocês coloquem aí e justifique sua resposta, tá bom? Então, nessa semana é só, tá? Façam com bastante atenção, em folha separada, com aquele cabeçalho que eu já falei para vocês, tá bom? Nome da escola, disciplina, professor, semana, tá? Nome, número e série. E aí, vocês copiem, tá? Os enunciados, tem que copiar, coloca atividades, página 4, né? Copia o enunciado aqui, responde, copia o enunciado, responda, tá bom? Façam tudo certinho e bonitinho. Até a próxima semana. Um beijão para vocês, um beijo meu e um beijo da professora Aline. Tchau, tchau.